Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor. Pelo precedente que o Espírito de Deus há de estar me expressando em minha fala, nessa porventura tarde de quinta-feira. Estou aqui mais uma vez para magnificar a majestade eterna, gritante, verdadeira, viva e única e poderosa, nesta quinta-feira, dia 1º de janeiro de 2026. Também eu quero deixar minha gratidão eterna à majestade viva, gritante, verdadeira e santa e notória e única. E agradecer aos ouvintes, ovelhas, cooperadores, todos que têm entrado aí na minha live para assistir de forma precisa e de forma gloriosa a vossa vida em Cristo Jesus. Quero magnificar a todos, que Deus abençoe a todos que vão entrar e que vai estar assistindo a live aqui pelo meu canal do TikTok. Quero magnificar a majestade gritante e poderosa e santa de estar aqui nesta tarde de quinta, em 2026, mais um ano aí para romper e para ter simplesmente vitória na parte do Todo-Poderoso Deus de Israel. Eu quero magnificar o Senhor e começar minha live a respeito de uma colocativa onde eu vou estar falando. Hoje é o fim desta live que eu vou estar falando um pouco sobre ela. Eu vou encerrar ela hoje e o tema dela é oportuno, por quê? Porque eu vou estar falando as maiores lições de Jesus. O tema qual que eu vou estar falando vai ser servos desinteressados. Então eu já vou começar aqui, para que nós podemos ter um pouco de compreensão ao texto viável para a glória do Todo-Poderoso Deus de Israel. Servos desinteressados. Evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 20, versículo 20, ênfase ao versículo 25, diz assim, Jesus, após, os chamou para junto de si. Disse : sabeis que os governadores dos povos os domina, e o que os maioria exerce autoridade sobre eles. Não serei assim entre vós, mas todo aquele que quiser entrar em vós, fazer-se grande seja o vosso serviço, e todo aquele que entra entre vós quiser ser o primeiro, seja-vos servo, e assim como o Filho do Homem não veio para servir, mas para ser e para dar sua vida em resgate de muitos. Nessa passagem, Jesus instrui seus discípulos sobre a verdadeira natureza da lideração no reino de Deus. Ele contraste o modelo de lideração do mundo, baseado em dominação e poder, como o modelo que lideração que ele está instituído, um serviço humilde e desinteressado aos outros. Então eu quero deixar para a sua vida esta palavra que fala a respeito do servo, o servo desinteressado. O servo desinteressado é aquele que não se interessa pelo reino de Deus. É uma pessoa que não se interessa pela vontade salvífica e nem a vontade permissiva e nem a vontade que agrada o coração do Senhor para a vossa vida. O servo, ele sempre vai ser servo, mas ele é um servo livre. E o servo, ele veio para obedecer o seu Senhor. Nada além do que isso, ele é submisso a uma ordem e submisso a, porventura, alguém. Que ele está debaixo daquela submissão e na obediência. Jesus quis instruir esta parábola dos servos e das pessoas que não têm interesse para fazer a vontade do Senhor sobre a terra e nem o seu querer.
Biblicamente falando, no Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 20, e o versículo 20, e até ênfase ao versículo 25, que dá instrução, porventura, até o versículo 28, que dá por colocativas, porventura, para que nós podemos entrar, sabemos nós que dentro dessa colocativa, ele fala do governo e daquele que vai estabelecer o governo nesta parábola. Parábola é nada além e nada mais uma história contada, porventura, colocativas e colocações sobre esta palavra, como representações que Jesus quis representar. Ele representou o governo dos homens como fosse o governo de Deus, mas o governo de Deus é santo, não é como o governo dos homens. É uma parábola, uma comparação com a outra. Então Jesus propriamente, ele dá esta parábola para que o povo possa entender sobre o servo inútil que não faz nada para Deus e o servo, porventura, aquele que faz alguma coisa para o Senhor. O servo inútil, ele nunca vai trabalhar, porventura, para Deus de coração voltado. Ele é desanimado, ele não quer trabalhar. Ele fica coração entristecido. Então, o servo desinteressado é o servo aquele que não tem interesse de fazer a vontade do Senhor, não tem interesse de agradar o seu Senhor e não tem interesse de fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Ele faz aquilo que apraz a ele e agrada o vosso coração. Então é somente um servo, porventura, que faz tudo ao contrário do que o seu Senhor possa mandar ele fazer. Então Jesus, ele coloca como governo uma posição da contração, uma posição da colocativa, sobre verbalmente dizendo para o povo assim, de seguinte forma, para os seus apóstolos, que são 12 homens, que estavam porventura ouvindo Jesus falar e pregar sobre esta parábola, e uma colocativa qual que ele mesmo fala a respeito. Aquele que quer ser primeiro tem que ser o último, e aquele que quer ser grande, porventura, tem que ser o menor. E aquele que quer, porventura, um dia ser servido, tem que servir. Então, para Deus, tudo a ótica do Senhor não é como a ótica do homem. Não é, porventura, na razão de vista, da ótica de enxergar, numa posição onde as pessoas vão enxergar e dizer, não, o grande é grande por ser grande, não. Para ser grande no reino de Deus, tem que ser menor. Então, o menor é o maior. Então, o maior, porventura, é o menor, e o menor é o maior. É tudo ao contrário da razão humana e daquilo que nós podemos entender. O próprio Jesus enfatizou, dizendo que ele veio salvar, e também enfatizou que ele, sendo Cristo, o Messias prometido do povo de Israel, para salvar o povo dos pecados e perdoar com seu sangue carmesim, ele, o Senhor, veio servir e não ser servido, como eu li para você na minha leitura, e porventura numa colocativa onde eu quis colocar para que você entenda. Então eu quero deixar esta palavra sobre governo, povo, domínio. Então quando ele fala sobre governo, ele está falando de poder. Então aquele que quer chegar, aquele que quer ser, tem que ser o menor. Porque ninguém no reino de Deus vai ser alguma coisa se Deus não estabelecer e se Deus disser que você não é. Então nós temos que entender esta parábola. Quantas pessoas que têm como servo desinteressado sobre a palavra de Deus, desinteressado sobre o reino de Deus, desinteressado sobre a vontade salvífica de Deus, desinteressado sobre a ordem que Deus tem para a vossa vida e desinteressado sobre as Escrituras. Não são poucas pessoas. Parece que o reino de Deus não chama mais atenção. Parece que o reino de Deus não chama mais as pessoas para o arrependimento, porque as pessoas estão focando mais nos escândalos, nas mentiras e nas meninices que tem nos dias atuais, mas não está focando naquilo que mais importa para a vossa vida, que é o reino de Deus. Jesus enfatizou uma certa vez, diz, feliz é o homem que em mim não vê escândalo. Então feliz é o homem que não vê escândalo em Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, que vê ele como salvador da vossa família, o salvador da vossa casa. Então esta parábola que ele propriamente dá por colocativa, onde ele mesmo fala a respeito dessa colocação, ele mesmo está dizendo claramente, para que o povo possa entender, eu que sou o Senhor vim servir vocês, eu que sou o Senhor vim servir, e não vim para ser servido, mas sim vim para servir. O servo desinteressado é o servo que não quer, que não tem interesse nenhum de fazer a vontade do Senhor na terra. Então Jesus mostrou a humildade, não de porventura de boca, mas a humildade que vem de dentro para fora,
uma humildade que vai resplandecer de dentro para fora, porque o próprio Jesus propriamente disse no Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele mesmo fala: vinde e aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Então o coração, reconhecer humildade, saber quando está errado, saber quando está certo, saber porventura se dobrar. Então Jesus, ele mesmo, ele fala a respeito dessa colocativa e dessa opinião clara, objetiva, gritante, verdadeira, porque ele foi autêntico ali para os seus apóstolos quando ele começou a falar essa parábola. Observe bem o que ele fala, porventura, no Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 20, ênfase ao versículo 20 e ênfase ao versículo 25, por caridade eterna. Ao título, a parábola dos trabalhadores na vinha. Isso verbalmente, Jesus dizendo. E ele fala no capítulo 20, ao versículo 1, bem assim, que é a palavra-chave: porque o reino dos céus é semelhante, como eu disse no início da palavra, é uma semelhança, uma comparação que ele está fazendo. Um homem, pai de família, vírgula. Aí no versículo, porventura, ainda 1, ele dá, porventura, a base de colocação, que saiu de madrugada a assalariar o trabalho dozes para sua vinha, ponto, vírgula, ajuntando com os trabalhadores dinheiro por dia, vírgula, mandando-os para a sua vinha, ponto. Então, por anos ele juntou dinheiro, e por anos ele mandou para a sua vinha, e por anos ele começou a trabalhar. Ele ajuntou como trabalhadores e ajuntou como dinheiro para poder pagar quem trabalhava para ele, porque é digno receber quem trabalha honestamente. Então o próprio Deus, o próprio Jesus sabe disso, ele sabe que realmente dentro da palavra. Então a vinha do trabalhador que Jesus quis dar uma colocativa a respeito é essa. E isso foi o versículo 2 que eu li, eu vou ler para o versículo 3. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ansiosos na praça, ponto, versículo 4, e disse às ide-vos também para a vinha, vírgula, e dai-vos ei, e o que for o que dou por justo, darei o que é justo para vós, ponto. E eles foram, ponto. Versículo 5, e saindo outra vez, vírgula, perto da hora sexta, Nora, vírgula, faz o mesmo, ponto. Ao versículo 6, saindo perto da hora indecima, vírgula, encontrou outro que estava ansioso e perguntou, por que está ansioso todos os dias, ponto de exclamação. Versículo 7, e disse a eles, porque ninguém nos assalariou. Quer dizer, estou ansioso porque ninguém reconhece o meu trabalho. Ninguém está me vendo, ninguém reconhece o que eu estou fazendo. Será que eu não receberei pelaquilo que eu estou fazendo? Será que aquilo que eu estou fazendo eu não vou receber nunca? Será que o meu trabalho é em vão aqui para o Senhor e para este povo? Será que ninguém está me vendo? Será que não terei uma recompensa sobre aquilo que eu estou fazendo? É a Bíblia propriamente que está dizendo. Ele pergunta todos os dias. Aí no versículo, porventura, 7, disse a eles, por que ninguém nos assalariou, ponto. E disse ele, ide vós também para a vinha e recebereis o que foi justo. Vai tu para a vinha e tu receberás o que é justo você receber. O que é justo você receber, você receberá. O que é justo eu te darei, porque eu ajo com justiça. Então, o que é justo, se você está fazendo, eu também, porventura, vou te pagar pelo que você está fazendo.
Então, biblicamente falando, está ao texto sobre aquilo que ele foi salariado, né? Recebeu o que foi justo, ponto. É o versículo 8, vírgula, aproximando-se a noite, vírgula, disse o Senhor da vinha ao seu mordomo, dois pontos, chama os trabalhadores, vírgula, e paga-as o salário, vírgula, começando pelos derradeiros até os primeiros, ponto. Começando como o primeiro aos derradeiros. Começa por eles e pague todos que trabalharam na vinha e todos que fizeram na vinha uma diferença gritante e verdadeira e positiva. Então você vai trabalhar e chama o seu empregado e manda, vá lá, chama todos que trabalhou desde o início, que começou a trabalhar na vinha. Todo servo que trabalha, ele é digno do seu salário. Chame eles, ajunte eles aqui, que eu vou salariar, quer dizer, eu vou pagar eles o trabalho que eles fizeram. Eu darei recompensa. Recompensarei eles pelaquilo que eles fizeram, pelaquilo que eles trabalharam para fazer. Assim não é nós com Deus? Quando nós fazemos alguma coisa para o reino de Deus, quando nós fazemos, porventura, não fazemos de coração endurecido e nem de coração trancado, mas um coração voltado para o Espírito Santo e um coração aquebrantado, um coração contrito. Porventura Deus não recompensa todo aquele que faz para ele? Porque é bíblico, o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Ninguém trabalha para Deus, ninguém faz nada para Deus em vão. Claro que ninguém vai fazer pensando em recompensa, porque a recompensa é automática. Automaticamente a recompensa chega para todo aquele que trabalha na vinha. Então a vinha é a obra, a vinha é o trabalho em Cristo, é uma comparação que Jesus quis fazer. Quando ele fala da vinha, ele está mencionando o reino de Deus. Quem é que vai plantar, quem é que vai semear no reino de Deus? E porventura não vai ter colheita? Não existe isso. Quem é que vai semear no reino de Deus e não vai colher o que você semeou? Não existe isso. Como é que você vai, porventura, jogar semente e não vai ter crescimento? Não existe isso. Se você está buscando, se você está orando com propósito, com objetivo, numa colocativa qual que você está pedindo a salvação de alguém para Deus, e está crendo que Deus vai salvar essa pessoa, está crendo que Deus vai libertar essa pessoa, está crendo que na vinha do Senhor essa pessoa vai servir para trabalhar para Deus na obra, vai ser útil na obra do Senhor, não é em vão. Algo vai acontecer nesta plantação, algo vai surgir, vai ter crescimento, vai ter raiz para firmar, vai ter árvore para crescer e vai ter colocativas que qual você não está esperando. Então nós temos que entender essa colocação verbalmente colocada que Jesus quis dizer sobre esta palavra, né, sobre essa parábola, que é uma comparação sobre o reino de Deus, para que nós podemos entender o que Jesus quis dizer a respeito. Porque ele fala aqui do servo desinteressado. O servo que não tem interesse, ele não vai ter nada. Como é que você vai pagar uma pessoa que não tem interesse para trabalhar? E como é que você vai honrar uma pessoa que não tem interesse de fazer algo para você? Não existe isso, né? Então nós temos que entender que a honra ela vem por cumprimentos de serviços prestados. Porque Deus não chama ninguém para a obra para deixar, a Deus dará. Deus chamou, garante ele. Deus chamou, cuida ele. Deus convocou, zela Deus. Porque Deus, porventura, não pode jogar o homem às traças e deixar, porque aí isso vai ferir o caráter divino de Deus. E Deus não é assim. Então ele faz uma comparação desta parábola, qual que muitas pessoas, porventura, esquecem que esse serviço é para quem faz, não para quem não faz. É uma colocativa onde Jesus quis dizer, porque eu que sou o Senhor, eu vim servir vocês. Então ele ensina os seus apóstolos a servir. Sirva, porque aquele que serve é o maior. Então sirva, eu que vim como homem, eu vim servir. Eu que sou o Senhor, vim servir vocês.
e não vim para ser servido. Então a ótica de enxergar é totalmente diferente de muitas pessoas que quer ser servido. Quer ser servido, amigo? Serve primeiro. Serve de coração. Serve porventura de coração voltado. Não servir para mostração e nem servir para palmas e nem para aplausos. Os aplausos que tu vai merecer vai ser os aplausos de Deus, que ninguém vê, mas Deus está te aplaudindo e está vendo. Estou vendo o serviço da vossa mão. E ninguém faz nada para Deus no seu serviço em vão, porque terá recompensa do céu para a vossa vida. Então, se você plantou, você vai colher. Se você está semeando, você terá frutos dessa semeadura. Se você, porventura, está fazendo um trabalho, você terá, porventura, a colheita deste trabalho. Não do servo, porventura, que não tem interesse de fazer nada. Porque o servo que não tem interesse, como é que ele vai colher uma coisa que ele não tem que ele nunca plantou? Você não tem interesse de plantar, ele não tem interesse de trabalhar, ele não tem interesse de nada. Como é que ele pode, porventura, ter alguma coisa na sua vida? Então, Jesus ele foi bem, porventura, autêntico sobre esta parábola que ele explica para os 12 apóstolos de Jesus nessa colocativa. E eu tenho algo para descer aqui para vós, para que vós possam entender a fala do dialeto formal colocativo, qual que estou aqui para dizer para vocês. Eu quero deixar para você, olha só, escute essa aqui. Está aqui na apostila, né? Porque essa aqui vai acabar hoje, eu já vou entrar com outra na próxima quinta-feira. Mas no final eu falo sobre isso. A parábola dos trabalhadores na vinha. Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 20, versículo 1, né? Vai até, porventura, o versículo 28, né? O capítulo 1, versículo 28, até descendo até embaixo, para que nós podemos compreender o texto. Escute essa. Ensina sobre a generosidade e graça de Deus, vírgula, mostrando que o reino do céu, a salvação, recompensa eterna, é um dom, vírgula, não um metido, vírgula. E o que Deus chama é recompensa a todos, vírgula, interpretamente de quanto aceita o convite, vírgula, ensinando a não invejar os outros e a valorizar o amor e a misericórdia divina, vírgula, que é igual para todos, vírgula, mesmo os que chamam na última hora não inveja os outros. É a valorizar o amor e a misericórdia divina, ponto. Quer dizer, vírgula, perdão. Que é igual para todos, vírgula, mesmo o que chamam na última hora, ponto. A história, dois pontos. Propriedade de uma vinha sai cedo para encontrar trabalhos, vírgula, e prometer um denário, salário do dia. Vamos lá. 2. Ele volta em diferentes momentos, vírgula, maior dia, vírgula, 15 horas, vírgula, 17 horas, e encontrado mais trabalhadores, vírgula, pagando o que foi justo, ponto. 3. Quando a noite chega, vírgula, ele paga primeiro os que trabalharam, menos uma hora, vírgula, dentro a um denário completo, vírgula, o mesmo que os que trabalham dia todo, ponto. Os primeiros trabalhadores declaram, vírgula, que achando justo recebe o mesmo que os últimos, vírgula, mas o dono defende a sua generosidade, vírgula, dizendo que tem o direito de ser bom e o que eles deveria se alegrar com isso, ponto. Isso é para que tu entenda. Olha só, aí descendo aqui, principais ensinamentos, dois pontos. Vamos lá, vamos ver o que é? Graça de Deus, dois pontos. A salvação e o reino são um presente, vírgula, não algo
ganho por esforço ou tempo de serviço, vírgula, revelado a bondade de Deus, ponto. Você não vai ganhar por tempo de esforço e nem por tempo de serviço trabalhado e nem feito para o reino. Mas é um presente que Deus vos deu e que Deus vos ofereceu. Olha só, descendo aqui. Soberania divina, dois pontos. Deus chama e recompensa como qual, com quem, vírgula, segundo a sua vontade, vírgula, não segundo a lógica humana de mérito. Quer dizer, Deus não vai recompensar você pela lógica humana de méritos, né? Não é. Deus vai te recompensar do jeito que Ele acha que deve te recompensar. Como Ele quer te dar, como Ele vai fazer na sua vida, é o jeito dele. Isso é métodos divinos, né? O jeito de Deus não é o meu jeito, o jeito de Deus não é o seu jeito, o jeito de Deus não é o jeito das pessoas. É totalmente diferente o trabalhar divino. Aí descendo. Igualdade no amor. Igualdade no amor. Dois pontos. Todos os filhos de Deus têm o mesmo valor merecido. Seu amor, vírgula, seja no início ou no fim da vida, ponto. Aí podemos descer. Supera a inveja, que é uma coisa difícil para algumas pessoas, dois pontos. A parábola exorta e não invejos o engosta, vírgula, e a ser alegre quando outros recebem a graça de Deus, vírgula. Assim como se alegra com o próprio serviço a ele, vírgula. Quer dizer, não vou invejar, porque a lógica divina se agradou de fulano e não se agradou de mim. Então eu não vou entrar com olho de inveja, não vou ser, porventura, como a história de Caim e Abel, o irmão que matou outro irmão por causa da oferta maior que o outro deu, e a oferta de um agradou a Deus e a oferta de outro não agradou o Senhor. Não podemos ser assim. Tem que ser a diferença. A diferença, porventura, que vem de dentro para fora. Né? Quer mostrar dentro e vai resplandecer fora. E o amor é fraternal. Né? O amor é fruto do Espírito. É eu que tenho que produzir o amor. Né? São João disse, porventura, há amor de Deus em ti? O coração é meu. Eu administro meu coração como eu quiser. Eu amo se eu quiser. Eu perdoo se eu quiser. Não, amor é fruto. É eu que tenho que produzir os frutos do Espírito, como está em Gálatas capítulo 5, carta de Paulo, ênfase ao versículo 16, que fala, ambos falam sobre o fruto da carne e o fruto do Espírito. Vamos lá. Aí vamos. Os últimos sermões, os primeiros, dois pontos. Recompensa final da vida eterna é a mesa para todos os que aceita o chamado, vírgula, e não importa quando, vírgula, como o ladrão na cruz, ponto. Como o ladrão da cruz que recebeu a salvação lá na cruz, né? Lá na cruz, simplesmente. Só que eu vou deixar bem específico, tá? O ladrão da cruz, os dois ladrões da direita e da esquerda, aquele que recebeu a salvação, o nome desses dois ladrões não tem na Bíblia, viu? Não tem na Bíblia o nome dos dois ladrões. Então, eu já quero deixar bem claro aqui que não tem, é somente uma colocativa, uma colocação, né? Ao longo da história, ao longo dos anos, né? Vamos lá. Resumo, vírgula, Jesus usa essa história para mostrar que Deus é a bondade em sua graça, vírgula, convidando a todos para a sua vinha, o reino, vírgula, e o que não devemos julgar ou invejar a forma como ele abençoa os outros, ponto. Aí, ó, tamo aí. Então, agora vamos aqui. Qual é o significado da parábola dos
dos trabalhadores na vinha do Senhor, ponto de exclamação. Deus está à procura de trabalhadores para a sua vinha, dois pontos. Homens que estejam dispostos a proteger, limpar e plantar de frutos excelentes. Ponto. Estes trabalhos são modernos, fiéis do Senhor, chamados escolhidos para desempenhar uma missão específica. O que significa trabalhar na minha vinha? Ponto de interrogação. Esta parábola é projetada para nos mostrar algo sobre Jesus e o seu reino. Ponto. Assim, o prosperitário representa Jesus e a vinha representa o seu reino. Ponto. Na narrativa, o proprietário vai ao mercado ao mensar para selecionar trabalhadores daquele que se oferece para trabalhar para o reino de Deus e que querem trabalhar de coração voltado, concreto, verdadeiro para o reino de Deus, não simplesmente para trabalhar somente, mas trabalhar porque é ele que vai escolher esse aqui apto, esse aqui vai, esse aqui não, esse aqui sim, esse aqui não. Então quem chama, quem escolhe é o próprio Deus para a sua própria vinha. Então podemos entender essa colocativa. Então eu tenho algo aqui também para descer para a vossa vida, algo que eu quero falar para você a respeito. Sobre a vinha, eu deixei a expressão, a colocativa, para que nós podemos entender esta base. Agora eu quero falar para você sobre o pedido dos filhos de Zebedeu. Vamos entender esse pedido? Vamos lá. Vamos entender este pedido. Filhos de Zebedeu. Então aqui na minha mão, eu vou ler aqui na apostila para que nós podemos entender. O pedido dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, feito para sua mãe, foi para que se sentasse um à direita e o outro à esquerda de Jesus, em seu reino, buscando posições de grande honra e poder, demonstrando uma mentalidade mundana de abiação em status, ou invis do serviço em humildade, ensinando por Jesus, que os corrigiu, dizendo que esses lugares são o Pai e o que eles beberia do seu cálice de sofrimento, e não entendeu verdadeira natureza do reino de Deus. Isso foi um pedido que pediram para Jesus, Um pedido que pediu para Jesus. Um pedido. Vou sentar à sua direita. Quero sentar à sua direita para governar. Jesus até então não respondeu nada, ficou só olhando para eles. Aí desceu. Detalhes do pedido, resposta de Jesus, 2 pontos. Vamos lá? Vamos lá. Contexto, 2 pontos. Aconteceu quando Jesus ia para Jerusalém e já havia falado sobre a sua morte e ressurreição, mas os discípulos ainda esperavam um reino eterno e triunfante, ponto. Aí vamos descer. O pedido, Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 20, versículo 20, ênfase ao versículo 21, Marcos, Apóstolo Marcos, capítulo porventura 10, versículo 35, ênfase ao versículo 45, 2 pontos, a mãe de Tiago e João, tradicionalmente identificou como Salomé, pediu a Jesus para que os seus filhos ocupassem os 2 lugares de maior privilégio. Olha só, gente. Privilégio no seu reino.
Vamos lá. Resposta de Jesus, dois pontos. Não sabes o que pedes, dois pontos. Jesus questionou se eles pediram beber do cálice de sofrimento que ele beberia, ponto. Podemos, dois pontos. Eles afirmam que sim, vírgula, mostrando coragem, vírgula, mas sem plena compreensão, sem plena compreensão, ponto. Beberão do meu cálice, dois pontos. Jesus confirmou que eles sofreriam perseguições como ele, vírgula, mas os lugares de honra não há cabia conhecer ou conceber, vírgula, pois conceber, pois permanecer naqueles para que foram preparados pelo Pai. Quer dizer, é preparado pelo próprio Deus quem é que vai reinar e quem não vai reinar. Ponto. Aí você pode ver. Aí vamos, reação dos outros discípulos, dois pontos. Os outros 10 discípulos ficaram indignados com Tiago e João, vírgula, pois também tinha as mesmas expiações de grandeza. Expiações de grandeza, quer dizer, quer ser grande, sem Deus dizer que vai, sem Deus falar que vai sentar. Estava em momento de preparação, como Tiago, como João. Não é nem momento de pensar nisso. Estava em momento de preparação, de alimentar do pão, beber da água, aprender com Jesus. Não porventura está simplesmente querendo, quem vai reinar? Quem vai ficar em posição tal? Quem é grande? Quem é pequeno? Quem vai sentar no trono para governar? Quem vai ser no futuro? No futuro próximo, lá na frente, não é nem naquele momento. Jesus ainda ia falar sobre isso para eles e explicar sobre essa posição em tronos e grandezas para que eles possam entender. Aí descendo aqui para que nós podemos entender. A lição de Jesus, dois pontos. É verdadeiro. Quer dizer, a lição de Jesus, dois pontos. O verdadeiro granzedo do reino de Deus é sobre poder ou status, vírgula, mas sobre serviço, vírgula, humildade, e segue o exemplo de Cristo, vírgula, que veio para servir e não para ser servido. Evangelho de Mateus, Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 20, ênfase ao versículo 28, ponto. Significado, dois pontos. O episódio revela a fala de compreensão dos discípulos sobre a missão de Jesus e a natureza do seu reino, vírgula, que de serviço, vírgula, não de domínio, ponto. Servir como um contexto entre o negócio do mundo busca poder e grandeza e logística do reino de Deus, servindo sacrifícios, ponto. Quer dizer, tem que ter sacrifício, uma entrega por inteiro, uma posição colocativa, a pessoa negar a si mesmo, fazer a vontade de Cristo, carregar a sua cruz, uma entrega completa para que isso possa acontecer. Mostra que mostra que mesmo os discípulos mais próximos, vírgula, como Tiago e João, vírgula, está sujeito à abiação humana, vírgula, e Jesus os guiou para uma compreensão mais profunda, ponto. Aí vamos ver o que significa o pedido de Tiago e de João, ponto de interrogação. Então, vírgula, eles pediram a Jesus para mentivesses, quer dizer, eles pediram, vírgula, eles pediram para Jesus, que mentivesses cargos importantes na família, ponto. Isso aconteceu com frequência no mundo de hoje, ponto. Observa o que pedimos significa, qual o significado e o que significa, ponto. Eles queriam grandeza, honra e poder para si mesmo, ponto. Eles pediram para Deus, em simbolismo por colocativa, grandeza, honra, posição, porventura para si próprio, e não é assim que Jesus trabalha.
não com essa ótica de enxergar e não com essa visão tortuosa de grandeza, obsessão de poderes e obsessão de trono, quem vai reinar. Isso aí é uma colocativa, se Deus quiser, você vai. Se Deus tem na sua vida, quem vai impedir? Se Deus tem na sua vida, quem vai te segurar? Se Deus tem na sua vida, quem é que pode, porventura, impedir você de ir? Ninguém vai impedir. Ninguém pode impedir. Se Deus tem na sua vida, você vai querendo a boca dos outros ou não. Querendo fulano que gosta de você ou não. Pessoas que aceitam você ou não. Pessoas que querem você, o seu bem ou não. Dependendo de qualquer coisa, você vai. Porque se é Deus que tem na sua vida, quem vai impedir? Quem vai segurar? Quem vai interromper o que Deus tem na sua vida? Só que Tiago e João, eles estavam com a mentalidade de grandeza, de honra obsessiva e de trono exercido numa posição qual que eles queriam poder para si mesmo. E isso não é algo que possa ser colocativo, porque até então esse poder de grandeza veio desde o Éden. E antes do Éden, vem desde o céu. Quando Lúcifer, porque esse nome não tem na Bíblia, Lúcifer não tem esse nome, né? Não tem, é um nome colocativo, né? Que porventura veio ao longo dos séculos. Porque o nome Lúcifer nós não encontramos na Bíblia, esse nome não tem na Bíblia. Então você pode ver que desde o céu veio essa grandeza de poder, veio essa grandeza de reino, de posição e de grandeza. Tiago e João disse para Jesus, os outros apóstolos, que eram os 10, eram 12, os 10 ficaram indignados com eles. Como é que eles falam isso para o mestre? O mestre acabou de ensinar para nós que não é assim que é feito as coisas. Então Jesus ele coloca esta parábola para mostrar para eles como eles querem ser o menor. Jesus disse, vocês beberão do cálice que eu vou beber? Jesus sabia que o sofrimento que Jesus sofria, eles também sofreriam. Mas nós temos que entender esse sofrimento. Que sofrimento é esse? O sofrimento de perseguição. O sofrimento de dedo na cara, de cuspe. Porventura, a perseguição seria ordênia, seria profunda, seria uma perseguição aonde eles, porventura, tinham que fugir de uma cidade para outra. Agora, quer dizer, beberão do cálice que eu beber? O cálice que Jesus bebeu foi o cálice da cruz do Calvário. A amargura que ele passou, a tristeza que ele passou, desde o jardim prensa do óleo, que é o jardim prensa do óleo, que é o jardim Getsêmani, e porventura ele foi prensado e bebeu do cálice. Agora, os discípulos beberiam sim do cálice, mas do cálice da perseguição. Caifás e Anás iam perseguir os discípulos, ia perseguir os apóstolos, os apóstolos que são os 12, perseguirão Jesus, e nessa perseguição que perseguirão, eles sofreriam perseguições. Agora, não é por causa do sofrimento que eles vão sofrer que Tiago e João poderiam dizer, e a mãe, porventura Salomé, que é a mãe numa colocativa por nomes, colocação e por colocações de nomes, aonde pode estar vazão de dizer bem assim para Jesus, coloca os meus 2 filhos em posições de honra no teu reino. Jesus botou a mão na boca, botou a mão na cara e disse, opa, essa decisão não cabe a mim, cabe ao meu pai quem vai reinar e quem não vai reinar. Não cabe a mim quem vai sentar no trono e quem não vai sentar. Essa adesão de poder, acritivos e poderes, porventura dado, não cabe a mim, cabe ao meu pai a decidir quem vai governar e quem não vai governar. Então cabe a Deus a exaltar quem ele quer. Cabe a Deus levantar quem ele quer. Cabe a Deus erguer quem ele quer. Se Deus tem, você vai. Se Deus tem, vai chegar a sua hora. Se Deus tem, você vai, porventura, e quem vai impedir? Ninguém pode impedir. Agora nós temos que entender esta colocativa, qual que nós temos que entender? O que Jesus quis dizer. Então eu vou descer aqui na apostila mais um pouquinho, para que nós podemos ler um pouco dessa colocativa, aonde ele dá, porventura, uma colocação verbalmente. Olha o que Jesus diz. Ele fala bem assim, o que ele está se instituindo, vitraço, um serviço humilde e distensando aos outros pontos. Jesus ensina que, em vez de buscar posições,
posições e poder, tem gente que busca posição. E muitas pessoas que buscam posição se busca para se amostrar. Quer buscar status. Quer buscar aplausos. Quer buscar assovios, aplausos e visto pelos homens. E é algo que eu, porventura, e a Bíblia desconcorda. E a Bíblia não concorda. Porque o maior aplauso que eu posso ter é do céu. O maior aplauso que eu posso ter é de Jesus me aplaudir pelo serviço prestado ao reino dele. No silêncio, qual que só o Pai vê. Aí quer ser aplaudido. Aí, ó, busca posições e busca, porventura, poder, para que possa mostrar que é grande, para que venha buscar status de aplausos e dizer que eu sou. Sem Jesus sou nada. Sem Cristo nada podereis fazer. Então, essa posição de poder veio desde o princípio do mundo. Essa posição de se amostrar, um querendo ser melhor do que o outro, no serviço que faz. Parece que igreja não é mais igreja, parece que igreja virou ringue. É briga e posição. Que é isso? Está repreendido. Então, essa posição de poder que Jesus condena, esse status descontrolado, algo que não procede, algo, se ele tem, tu vai, se ele tem, ele vai soprar, se ele tem, ele vai honrar. Quem promove o homem é Deus, não é o homem que se promove por si próprio, não. Se Deus promove o homem, quem vai apagar a sua história? Se Deus promove alguém, quem vai apagar a história que Deus constituiu deste homem? Ninguém. Ninguém pode apagar. Não tem coisa mais linda na terra que Deus provocar uma honra de uma pessoa, ninguém abate. Quantos que eu não já vi subir, mas desce? Quantos que eu não vi ir, mas daqui a pouco cai? Quantos que eu não vi vai correndo? A vitória, aprenda isso, a vitória não é de quem corre, a vitória é de quem chega. Tem gente que corre, cansa. E cansa. Cansou, parou. Ah, fulano estava tão bem. Cadê fulano? Parou, correu tanto, cansou. Então a vitória é de quem chega, quer dizer, de quem anda. Cada dia um passo. Cada dia, ó, dá um passo até tu chegar. Tem gente que tem quase 60 anos aí e até hoje não chegou. Não chegou. E tem muitos que querem, porventura, esse poder de status. Pare com isso. Quem te promove é Jesus. Quem faz você ser promovido é o Pai. Não é, porventura, pessoas. Pessoas por pessoas pode até te queimar, pode até te destruir. Mas Deus não. Deus sempre estará contigo. Deus sempre está do seu lado, te guardando e te protegendo. Aí você pode ver. E poder, vírgula. Seus seguidores devem buscar servir uns aos outros. Olha aí, ó. Ponto. Ele exemplifica esse princípio como sua própria vida, vírgula, declarando que ele mesmo, vírgula, o Filho do Homem, o próprio Jesus declarou, Filho do Homem, vírgula, não veio para ser servido, vírgula, mas para servir. Nem Jesus veio para ser servido, mas sim para servir. E dar sua vida como um resgate por muitos. Ponto. Esta passagem destaca a importância do servo desinteressado. Olha só, o servo desinteressado como um espeto fundamental da vida cristã. Ponto. Jesus ensina que o verdadeiro significado da grandeza está em servir aos outros, vírgula, segundo o seu exemplo de amor, vírgula. De amor, vírgula. Humildade e sacrifício, ponto. Esta é uma lição essencial sobre como os cristãos devem viver em comunidade, vírgula, buscando o bem e
bem-estar, buscando o bem-estar, buscando o bem-estar dos outros e servindo uns aos outros com amor e generosidade. Ponto. Então você pode ver que não é algo que a gente, porventura, somente vai fazer. Tem que ter todo esse processo aqui. O próprio Jesus ensinou. Isso que vocês estão pedindo está errado. Isso que vocês estão falando está tudo errado. Jesus ensina os seus discípulos. Eu que sou o Senhor. O Filho do Homem veio para servir. O Filho do Homem veio para servir da sua vida a resgate de muitos. O homem Jesus que se deu por amor. Se deu por amor. Ele morreu e se deu para que eu possa ter vida através dele. Então o servo desinteressado, ele não vai se interessar por esta palavra. E quando ele fala do amor, não é um amor falso, um amor mentiroso, um amor de falsidade, um amor que perdoa hoje, amanhã tem ódio. É um amor verdadeiro. O amor que ele está dizendo aqui, Jesus, não é um amor que ama o mundo, ama as coisas do mundo, ama, porventura, o pecado, abraça o pecado. Não é isso, não. É o amor verdadeiro, um amor que não gosta do erro. Porque quem te ama te corrige para seu próprio bem. Quem te ama fala a verdade para que você ande na linha para o seu próprio bem. Jesus nos ama, mas quando é para corrigir, ele vai corrigir. Né? A repreensão do Senhor é para nos repreender, para nós não cair em condenação, mas sim para ser salvo na sua repreensão. Se ele nos repreende, é porque ele quer que nós sejamos cristãos e servos melhores do que nós somos. É para o nosso próprio bem. É para que nós podemos ver enxergar que esta ótica de enxergar, a ótica de visão de enxergar, está errada de muita gente. Ele ensinou seus discípulos que ele, que é o Filho do Homem, veio servir e dar sua vida para muitos e resgate de muitos que estavam perecendo. Aí nós temos que entender esta lição essencial que ele deixou para os cristãos, uns aos outros, com amor genuíno, um amor verdadeiro, um amor, não um amor de falsidade, um amor que perdoa. O que é perdão? Perdão não é convivência, você tem que amar o seu próximo e perdoar ele. Você perdoa e você não guarda mágoa, porque o perdão é bíblico. Perdoar não só 70 vezes 7, porventura. Então você tem que perdoar. Então o perdão é bíblico, e se o perdão é bíblico, tem que perdoar. O que é perdão? Perdão é você não guardar rancor no coração daquela pessoa que te fez alguma coisa. Então você tem que entender o que ele fala sobre amor. Perdão, ele é uma colocativa onde Jesus deixou que a convivência você não tem obrigação nenhuma. Agora o perdão sim, se eu perdoo uma pessoa e vejo a pessoa no meio da rua, eu vou cumprimentar, saudação, paz do Senhor, ou são graça e paz. Porque a paz do Senhor não existe. A paz do Senhor é uma introdução do texto que é chamada de Shalom Adonai. Porque Shalom é paz, Adonai é Senhor. Então, juntando a letra, é simplesmente uma colocativa. Porque paz do Senhor não tem. Tem graça e paz, tem saudação de paz. Saudei a igreja de Gálatas na saudação de paz em Cristo Jesus ao Cordeiro Vivo. Então nós temos que entender essa colocativa qual verbal que está dizendo. Então vamos lá para que nós entendamos. É você ver a pessoa no meio da rua e você cumprimenta e fala uma boa. Você não guardou, você perdoa de verdade. Agora, quando você guarda rancor no coração, cadê que tu perdoa? Não perdoa, porque tu vê a pessoa, vira a cara para a pessoa e você não quer falar com a pessoa. Então você ainda tem rancor do seu coração desta pessoa. Então este amor que muita gente prega não é amor de Cristo. Eu vou ler para você aqui algo para você rapidinho, né, na Epístola de João, para te mostrar o que é amor. Né? Esse amor que muita gente diz por aí, que é um amor que ama a Deus, mas ama o mundo, isso não é amor, isso é amor fuleiro. Isso é amor do diabo. Né? Isso é amor que não procede, né? De porventura, não bate com a Bíblia. Amor de verdade, olha só,
primeira epístola universal do apóstolo João. Tá? João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, vírgula, e nem o que o mundo há, ponto. Se alguém ama o mundo, vírgula, o amor do Pai não está nele, ponto. Acabou. O amor do Pai não está em você. Se você ama as coisas do mundo, o prazer do mundo, as coisas que o mundo tem, então o amor do Pai não está em você. Versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, vírgula, tudo que há no mundo, vírgula, é componsciência da carne, vírgula, e componsciência dos olhos e soberba da vida, vírgula, não do Pai, vírgula, mas do mundo. Versículo 17, e o mundo passa, vírgula, e a sua consciência, ponto e vírgula, passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, ponto. Quem faz o que o Pai manda permanece para sempre, nunca cai por terra. Aí vamos para Tiago, capítulo 4. Vamos lá? Olha o que diz. Eu quero ler para a tua vida. Tiago, né, capítulo 4. Capítulo 4, versículo, por caridade, 4. Adúlteros e adúlteras, vírgula, não sabeis vós que amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ponto de exclamação, outro de interrogação. Portanto, vírgula, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, ponto. Quer ser amigo do mundo? É inimigo de Deus. Porque Deus não tem nada a ver com o mundo. Esse amor do mundo aí é amor de mentira. É o amor de falsidade. É o amor que trai, é o amor que nega, é o amor de pecado. Não é o amor que a Bíblia ensina. Nunca foi, nunca será. Então eu quero deixar para a sua vida esta palavra. Aí vamos aqui na última, para que nós podemos entender essa colocativa qual que Jesus quis nos ensinar. Aí eu quero deixar para você a explicação do Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 20, versículo 20, ênfase ao versículo 28, uma explicação notória e correta para que tu entenda o texto lido que eu li. Vamos lá. Ensina que a grandeza do reino de Deus é investida, dois pontos. Não se trata de poder ou status, como eu disse, vírgula, mas de serviço e humildade, que a grandeza do reino de Deus é investida, dois pontos. Não se trata de poder ou status, vírgula, mas de serviço e humildade, vírgula. Vamos lá. Exemplificando por Jesus, vírgula, que veio para servir e dar a vida, vírgula, e não para ser servido. Olha aí, vírgula. Servido, vírgula. Contratando com o desejo mundano de Tiago e de João e sua mãe por posição de honra, vírgula, mostrando que a verdadeira liderança é servir ao próximo, vírgula, como um chamado à doação total e não a busca por glória, pessoa, ponto. Olha aí, para você ver. Contexto e pedido. O pedido, dois pontos. A mãe de Tiago e João, Salomé, pede a Jesus que seus filhos sente um à direita e o outro à esquerda do reino, vírgula, buscando os lugares de maior privilégio. E tem gente que não é assim? Faz de tudo para se amostrar e achando que o Pai se agrada. É longe, viu? Ponto. A resposta de Jesus, dois pontos. Ele os questionou se pode beber o cálice de sofrimento que ele beberá, vírgula. Eles afirmam que sim, ponto. Jesus diz que eles beberão, vírgula, mas os lugares de honra
não, não servidores pelo Pai. Quer dizer, os lugares de honra não vêm, mas sim procede do Pai, que é o Pai que vai decidir quem reina, quem não reina, quem senta e quem não senta, quem governa e quem não governa. É o Pai que decide. E aí descendo, a lição central, 2 pontos, serviço humilde, invenção de valores, 2 pontos. Os outros discípulos ficaram indignados, vírgula, mostrando a mentalidade compatível, ponto. Jesus o chama explica que o reino dele, vírgula, que quer ser grande, quem quer ser grande deve ser, vírgula, e o que quer ser primeiro deve ser servo. Então você pode ver, quem quer ser, né? Jesus chama e explica no reino dele, vírgula, quem quer ser grande deve ser servo. Quer ser grande no reino de Deus, filho? Seja servo de Deus primeiro. Sirva a ele, viu? De coração e verdade. Sirva a ele. Olha aí, ó. Vírgula. E o que quer ser primeiro deve ser servo. Quer ser o primeiro? Seja servo. Assim tu será o primeiro. Entende agora? Os valores são diferenciados, são trocados. É totalmente diferente. A invenção dos valores, totalmente diferente da razão humana. Vamos lá. O exemplo de Jesus, 2 pontos. Ele define sua própria missão, 2 pontos. Não vim para ser servido, vírgula, mas para servir e dar minha vida em resgate por muitos. Ponto. O chamado aos discípulos. O chamado aos discípulos, 2 pontos. A verdadeira grandeza está em si colocar a serviço dos outros, vírgula, em doar-se, vírgula, em ser humilde e não buscar reconhecimento ou poder, vírgula, seguindo seu exemplo de Messias, servindo a todos, ponto. Seguindo seus exemplos. Vamos lá. Aplicação prática. Contraste com o mundo. 2 pontos. A passagem é um convite para a bondade, a mentalidade de vantagens e busca e o serviço, vírgula. Mesmo que posições de liderança, vírgula, aonde a humildade e a disposição para servir são essenciais. Ponto. Vamos lá. A aviação correta. 2 pontos. A aviação cristã deve ser de servir e amar, vírgula. Não há de ser servido ou de buscar reconhecimento humano, vírgula, encontrando a verdadeira felicidade na entrega. É uma entrega por inteiro. É uma entrega. Quem se entregar, está aqui. É uma entrega. Se entrega, né? Então, está, porventura, reconhecimento humano, vírgula, encontrando verdadeira felicidade da entrega. Não é por reconhecimento de irmão ou por reconhecimento de alguém, é por entrega. É se entregar por inteiro. E é essa a dificuldade da igreja atual de hoje, é essa. É se entregar. Porque servir a Cristo é uma escolha. É uma escolha que eu tenho que decidir.
Eu tenho que decidir o que eu quero. Eu tenho que decidir se eu quero Cristo, se eu quero o Senhor na minha vida, se eu quero viver plena salvação da minha alma. É uma entrega por inteiro. E essa entrega só pode surgir quando eu dou lugar. Essa entrega só pode acontecer quando eu me permito. Quando eu deixo, quando eu me permito que a entrega venha ser inteira, é carregar a cruz. As pessoas querem servir a Deus assim, por metade. Uma metade para o mundo, outra metade para Cristo. Quando eu estou atribulado, eu corro para Jesus. Quando eu estou na bênção, eu fico com Cristo. Quando vier a perturbação, Cristo é meu refúgio, fortaleza e o meu socorro bem presente, a minha habitação e a minha proteção na minha vida. Quando tudo está bem na minha vida, eu corro para o mundo e vou festejar, e vou pular, e vou dançar, e vou fazer o que eu quero. E não é assim, não. A minha verdadeira alegria está em Jesus. Ele é a alegria da minha alma. Ele é a alegria do meu ser. Sem Jesus não tem sentido nem de viver. Sem Jesus nem para respirar presta. Jesus é tudo que eu tenho e que alguns que confessou seu nome e que vê ele como salvador da humanidade têm. Tirou ele, acabou. Não tem graça, não tem ânimo, não tem força, não tem prazer, não tem nada. Então Jesus está dizendo bem claro aqui a respeito dessa colocativa. Muitas pessoas vê por ótica errada e por ótica diferenciada. E essa ótica errada está totalmente torta, por quê? Porque quer ser reconhecido em algo que nem o próprio Jesus disse que seria reconhecido. A maior recompensa, o maior reconhecimento é Jesus ver o que tu faz. Então eu quero deixar para a sua vida aqui. Agora vamos aqui comigo. O que o Evangelho do Apóstolo Mateus quer nos ensinar? Reflexão sobre essa matéria. Vamos lá. Jesus utiliza as situações que se apresentam para ensinar grandezas e verdades aos seus discípulos. Ponto. Aqui, vírgula, ele os mostra o caminho que deve seguir. Se quiser ser seus verdadeiros seguidores, estiveram dispostos a aprender com seu exemplo. Ponto. Jesus diz: tudo isso também a nós dado para vocês. Então, tudo isso que eu estou deixando é um exemplo para vocês. Servir a Cristo é carregar a cruz. Servir Jesus é negar a si mesmo. Servir Jesus é negar o pecado. Servir Jesus é uma entrega por inteiro. Jesus, ele não vai investir em um servo desinteressado e um servo que não faz nada. Servo desinteressado, sabe o que quer dizer? Servo inútil. Ele não se interessa pela Bíblia, ele não se interessa, porventura, pelas Escrituras, ele não se interessa pela palavra. Então, ele não se interessa. A pregação está sendo sobre as maiores lições de Jesus, servos desinteressados, que não têm interesse em se colocar na posição. Ele se interessa por tudo, menos por reino, a vontade, o querer de Deus para a sua vida. Tudo chama atenção. Tudo chama atenção. Menos o reino de Deus. Tudo que o mundo tem chama atenção. Aí ele pode colocar como fosse. Deus abençoe a irmã que postou aí. Então simplesmente se interessa por tudo. Tudo que o mundo tem para oferecer, eles se interessam. Agora, quando Jesus vem colocar a Bíblia na frente deles e se abrir, se interessa a servir? Se interessa a obedecer? Se interessa a ser submisso?
Se interessa se entregar? Se interessa a negar a si mesmo? Se interessa em negar os prazeres? Se interessa a negar os prazeres da carne? Se interessa a ter fruto do Espírito? Ele não se interessa. Ele não se interessa pelo reino de Deus, pela vontade salvífica, pelo querer de Cristo. Mas ele se interessa, porventura, pelas coisas pecaminosas e errantes, que atrai brecha, atrai pecado, atrai demônio. Aí Jesus coloca ativa, ele se coloca numa posição de quê? Verbalmente, como servo desinteressado. Esta palavra servo desinteressado, ela quer dizer por dois colocativos, em um simbolismo, numa colocação, quer dizer servo inútil. Tu não faz nada e vive reclamando. Tu, porventura, não quer e vive murmurando. É um servo inútil. Inútil é o quê? Aquele que não faz nada e não presta para nada. Ele não se apraze à vontade salvífica. Ele não se apraze ao querer de Cristo. Ele se apraze a outras coisas que ele tem prazer. Nós temos que parar de falar isso e começar a querer agradecer. Começar a entregar, porque é uma escolha. Eu que decido. Que por sua repreensão nos convertei-vos. Nos convertei-vos pela sua repreensão. Quando você é repreendido, você se converte. Quando você é repreendido, você vai simplesmente ser convertido ao Todo-Poderoso, ao Evangelho, à Palavra e a Jesus, como seu Salvador da sua alma e da sua vida espiritual. Então, ele quis dizer, é como um servo que trabalha na vinha. Como é que quem contrata o servo para trabalhar na vinha pode pagar o seu salário, pode antecipar o seu pagamento do serviço feito na vinha, se ele não trabalhou? É um servo desanimado, é um servo que não tem proposta, é um servo que, porventura, desleixado, que não quer e não faz nada, mas ele quer receber. Como é que eu vou receber algo que eu não fiz? Eu não posso receber uma coisa que eu não fiz. Eu não posso ter pagamento daquilo que eu não prestei serviço. Assim é Deus conosco. Muita gente deixou a oração, a busca de lado para focar, sei lá em quê. Tudo que tem no mundo passa, é passageiro, é só momento, momentâneo, mas Jesus não. Quem tem Jesus permanece até o fim, permanece para sempre. Fica ali para sempre. Então eu quero deixar para tu esta mensagem nessa noite, para que você entenda. Hoje é o fim dessa live. Eu fiz essa live aqui, hoje é o final dela. Que eu fiz, foi essa aqui que eu fiz, ó. Você pode ver aí, ó. Essa live aqui que eu fiz, ó. Foi essa live que eu fiz. É o fim da live, amém? E o tema oportuno da live que eu fiz foi essa aqui, as maiores lições de Jesus. Né? Foi essa aqui, as maiores lições de Jesus. Bem, as maiores lições de Jesus foi essa aqui vai terminar hoje. Na próxima quinta-feira eu vou estar aqui a partir das 3 horas da tarde. Toda quinta-feira eu estou aqui a partir das 3 horas. 3 da tarde, às 15 horas da tarde eu estou aqui. Né? Às 15 horas da tarde eu estou aqui. E a próxima live que eu vou estar fazendo aqui, o tema oportuno que eu vou estar deixando vai ser isso aqui. Qual é o significado real? Não julgue para não ser julgado? Isso é uma falácia ou é o que Jesus quis dizer? Qual é o significado real? Ponto de exclamação, ponto de interrogação. Vai ser essa aqui que eu vou estar fazendo, ó. Essa apostila aqui na próxima quinta-feira, aqui na minha live do TikTok. Amém? Então eu quero encerrar minha live nessa quinta-feira. Desejo para todos que estão me acompanhando no meu canal do TikTok um feliz ano novo para a vossa vida, para a vossa família, para a vossa casa. Amém? Que Deus ilumine a vossa vida com entendimento
com sabedoria e com conhecimento. E na próxima quinta-feira eu te espero aqui, né? Se inscreva no meu canal do TikTok, você que entrou na live, ajuda o canal a crescer, né? Ajuda o pastor Josué, amém? Então vamos aprender a palavra. Eu dou curso de teologia no ministério onde eu sou pastor, né? Sou pastor de uma igreja, Assembleia de Deus, Renovo, né? Onde dirijo e pastoreio. Então, que Deus possa abençoar a vossa vida em Cristo. E eu vou estar fazendo as lives aqui a partir das quinta-feira. Toda quinta-feira, 3 da tarde, às 15 horas, tem live aqui no meu canal do TikTok. Amém? Então, se você gostou, compartilhe. Se você gostou, deixa o joinha. Amém? Comente, deixe seu comentário para que nós podemos cada dia mais ter crescimento ao canal e que Deus abençoe você. Amém? Eu também faço lives lá no meu Facebook, né? No meu Facebook é toda segunda-feira às 15 horas da tarde, né? Segunda-feira às 15 horas no Facebook, terça-feira às 15 horas no Facebook da tarde também, e no sábado no meu canal, né? @Pastor Josué Teologia, né? Que é meu canal do YouTube, qual que eu estou fazendo live também lá no meu canal do YouTube. Né? Quem quiser se inscrever no meu canal é só colocar @Pastor Josué Teologia, que vai aparecer minha foto, ali sou eu. É só se inscrever no canal e apertar o sininho das notificações para receber todo o conteúdo que o canal tem para te oferecer, amém? E deixar o joinha para ajudar o canal. No Facebook é só botar Josué Guimarães da Rocha, que vai aparecer minha foto no Facebook. Mande para mim que eu aceito você. E ali você participa das lives na segunda e terça-feira às 15 horas. Temas maravilhosos, né? Posições, significados, colocativas, qual que eu tenho colocado. E antes de encerrar minha live, né? Tenho algo aqui em minhas mãos, um livro que fala sobre as parábolas de Jesus, a forma ilustrada que o mestre pregava, o Evangelho, volume 1. Esse livro aqui é maravilhoso, né? Muito bom mesmo, sobre as parábolas de Jesus, né? As colocativas, simbolismo por colocações das parábolas, e qual que eles quis comparar uma com a outra. E é isso, amém? Então eu vou estar encerrando a minha live. Tá aí, veja, comente e que Deus abençoe você. Te espero aqui na quinta-feira. Gostou? Comente e ajude o canal a crescer a cada dia. Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Fique em paz, até porventura, na quinta-feira estou de volta. Sábado agora vai ter live lá no meu canal do YouTube, né? Meu canal do YouTube. Vai ter live a partir das 15 horas da tarde no meu canal. Deus abençoe vocês, em nome de Cristo. Amém.